Olá, estamos em mais um episódio do Amadcast e hoje eu tenho aqui como host a nossa diretora da Amad Mulher, Viviane Cardoso. Oi, gente. E como nossa convidada, Michele Siqueira, que vai estar falando sobre a inclusão no dia a dia dos condomínios. Então, Michele, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Como que você adentra nessa questão da inclusão, o que você faz? Obrigada. Primeiro eu queria agradecer a Amad, minha amiga Vivi, a Dani, pelo convite. Eu sou advogada, tem 13 anos que eu atuo na defesa das pessoas com deficiência. Eu comecei a minha atuação em razão de um projeto social que eu tenho de advocacia voluntária, que é o projeto Alô Doutora de Advocacia Pro Bono, que é um projeto que judicializa a política pública para garantir que as pessoas com deficiência tenham seus direitos resguardados. E foi aí que eu comecei nessa pauta para defender essas pessoas que precisam tanto de defesa e cuidado. Olha que legal, hein? Então, conta então pra gente, né? Como você vê a importância da inclusão nos condomínios? Então, a inclusão, ela é direito. A acessibilidade é um direito. Então, os condomínios, eles têm não só uma obrigação legal, mas também devem garantir que todas as pessoas, de forma independente, consigam acessar os seus espaços, garantindo, assim, acessibilidade para todas as pessoas com deficiência. E eu recebo muitas denúncias, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em que pessoas com deficiência têm crises, né, que é a demonstração ali, normalmente uma pessoa não verbal, que não consegue verbalizar, ela entra em uma crise e o vizinho reclama falando que aquilo é uma birra de uma criança, liga para a polícia. Então eu vejo que nós precisamos preparar e qualificar todas as pessoas, em todos os espaços. Porque no dia que a inclusão virar rotina, é que a gente vai ter realmente uma sociedade preparada para atender todas as demandas da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela não tem que se adequar ao espaço. É o espaço que tem que se adequar à pessoa com deficiência. Porque a lei garante a acessibilidade a todos. E, Michele, essa acessibilidade, ela tem que envolver alguma norma do condomínio, tem que ser incluídos em alguma norma do condomínio, que seja no regimento interno, na convenção do condomínio. Tem a necessidade da garantia desses direitos? Então, é importante fazer a adequação dos regimentos com base na Lei Brasileira de Inclusão. Porque a Lei Brasileira de Inclusão diz que todas essas regras, elas devem ser adequadas à realidade da pessoa com deficiência. Então, o espaço, ele tem que garantir a acessibilidade. Aí nós estamos falando de rampa, nós estamos falando de sinal sonoro, nós estamos falando do sinal lá em braille para pessoa com deficiência visual, nos elevadores. Então, tem várias formas de garantir essa acessibilidade que tem que estar também adequada nos regramentos. Interessante isso. A legislação deveria obrigar, né? Porque você vê que eles têm um direito, mas não há uma previsão ali dessa obrigatoriedade, dessa adequação dos condomínios. Pelo menos assim, eu desconheço. Se tivesse, você me fala. Porque eu acho que se tivesse, facilitaria também. Né? Infelizmente, a gente como brasileiro, a gente sabe que as pessoas, se não forem de forma coercitiva ali, entre aspas, parece que não faz voluntariamente. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela obriga a garantir a acessibilidade. Lá no artigo 53 da Lei Brasileira de Inclusão, diz que a acessibilidade é um direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. E no artigo 54 diz que são sujeitas ao cumprimento das disposições dessa lei todas as normas relativas à acessibilidade. Então, todas as normas têm que se adequar à Lei Brasileira de Inclusão para garantir que todas as pessoas que estão ali naquele ambiente vivam de forma independente. Então, os síndicos, eles têm que se adequar, já têm que se qualificar para conhecer a Lei Brasileira de Inclusão, para garantir que todas as pessoas vivam de forma independente e segura. Isso é garantir a acessibilidade. E a acessibilidade, ela está presente em tudo. Né? Um espaço que não garante acessibilidade não é um espaço adequado para a gente viver. Belo Horizonte é uma cidade que precisa mudar muita coisa. Ano que vem nós vamos votar, né? Belo Horizonte vai votar o plano diretor da cidade. E lá essas normas de acessibilidade são fundamentais para garantir uma cidade de todos.
Isso é importante, né? Aproveitando, quais são os principais desafios para tornar os condomínios mais inclusivos? Então, os desafios são a falta de conhecimento mesmo. Acho que a falta de interesse, porque eu já tive um caso em um prédio que me procuraram, que a mãe é uma mãe de autista, e ela entrou em contato com o síndico, e o síndico falou com ela. Na verdade, o vizinho estava reclamando que a criança estava fazendo barulho à noite. E aí ela já tinha explicado que é uma pessoa autista, nível de suporte 2, que precisa de muito mais suporte. E esse vizinho chamou a polícia imediatamente. E o síndico, ao invés de mediar e falar, ó, existe uma lei, nós temos que nos adequar, essa criança tem direito a estar aqui nesse espaço, ele foi lá na delegacia junto com o vizinho ser a testemunha que a criança estava gritando. Pasme, isso realmente aconteceu. Então eu entendo que o desafio principal é mostrar para essas pessoas que nós temos uma lei, mas a acessibilidade, o direito de permanência, né, deveria ser um direito que todas as pessoas deveriam garantir, independente de ter uma lei, de ter uma obrigação legal, né, algo que devia ser de consciência, né, em que as escolas ali falassem, olha, nós temos um coleguinha, esse coleguinha é uma pessoa com mobilidade reduzida, tem que ter uma rampa de acesso para ele tem direito de acessar esses espaços, ele tem direito de estar nos brinquedos, os brinquedos têm que ser adaptados, então todos os espaços têm que ser adaptados. E não é favor, é obrigação legal. Mas eu sonho que algum dia a gente pratique a inclusão, né, que a inclusão vire rotina, sem precisar ser uma obrigação legal. Mas enquanto isso não é possível, a gente tem que cobrar, fiscalizar e denunciar, para que os condomínios se adequem às novas E assim, legislações. efetivamente, diante de uma situação de crise de uma criança, como que você entende de qual que seria o procedimento adequado do síndico numa intermediação de conflito? O que ele deveria fazer? Primeiro, quando ele conhece, ele já tem que falar que ele é uma criança com deficiência, ele está numa situação de crise, a questão do estresse piora essa crise, então ele tem que acalmar os ânimos, falar, né, vamos conversar, entender com aquela família como é que essa criança... O que está acontecendo? Porque normalmente a criança está numa crise ou porque aconteceu algo e ela não consegue externar sua vontade, ela não verbal, ou está acontecendo alguma coisa, ou ela trocou de medicamento. Então, primeiro perguntar. Pergunte para essa família, o que nós podemos fazer? Oferecer ajuda, né? Assim como eu ofereci ajuda para alguns vizinhos que têm uma filha com deficiência, e os vizinhos todos achavam ruim que a criança, a partir de 10 horas, que tinha medo do escuro, começava a ter as crises. E aí eu achei muito estranho, que as pessoas, elas ficam muito agressivas, né? Começou algum barulhinho, as pessoas ficam agressivas. E é com criança, porque quando é barulho para fazer festa em casa, ninguém fica agressivo com nada, não chama a polícia. E aí eu cheguei a conversar com o síndico, falei, olha, eu creio que essa criança tem alguma deficiência, tá passando por algo, então a gente tem que oferecer ajuda. Foi aí que a gente ofereceu ajuda, conversou com a mãe, acolheu a mãe, isso é o principal, acolher, porque aquela família, ela já sofre inúmeros preconceitos. Não vai ser onde ela mora que vai sofrer mais um. Então esse é um desafio enorme. Informar a sociedade que é obrigação nossa, como cidadão, fazer com que essas pessoas, elas sejam respeitadas, sejam salvas de toda forma de negligência, de discriminação, inclusive tá na Lei Brasileira de Inclusão. Não, e atualmente não é possível o desconhecimento de um tema tão sensível e importante. E outra coisa, você acha necessário a mãe cientificar o condomínio da questão do filho? Então, a mãe não tem a obrigação, mas eu entendo que se a mãe se sente mais confortável em falar, para as pessoas entenderem, para expor não a criança, mas olha, eu tenho uma filha com deficiência, ela precisa desse suporte, para as pessoas, para começar a mostrar para essas pessoas que elas vão ter que conviver com as pessoas com deficiência, que elas vão estar lá e que elas têm que ter empatia, se colocar no lugar do outro. Eu vejo, a gente tem um projeto lá dentro
da OAB tem uma comissão que é o direito na escola. E a gente recebia muitos problemas na escola, né? E os alunos, os advogados não conseguiam lidar, não sabiam como tratar os temas. E aí eu falei com o Lucas, vamos criar o DNE Inclusão e vamos falar de direito das pessoas com deficiência nas escolas. E aí a gente está começando a abordar os advogados primeiro, que vão levar o direito nas escolas, mas as crianças, elas são as pessoas que mais incluem. Inclusive, elas são as que mais protegem. Quando eu comecei esse projeto e eu fui para uma escola falar, uma criança, eu estava falando de nomenclatura, uma criança levantou a mão e falou: meu pai fala errado, eu vou ensinar meu pai que tá errado. Tá muito feio ele falar desse jeito. Aí ele voltou na próxima aula e falou: olha, agora meu pai sabe que não pode falar portador de necessidades especiais, que é pessoa com deficiência. Então eu entendo que a gente vai mudar na base. Pode ser que a gente tenha ainda uma disciplina, né, para falar dessas ações em condomínio dentro do próprio DNE, inclusão. Porque essas crianças voltam para os seus espaços e elas é que vão conscientizar os pais que, olha, eu acho que essa criança, ela pode ter uma deficiência, vamos lá ajudar? Porque isso acontece. A criança, ela não nasce preconceituosa, ela repete os atos daquele adulto que é preconceituoso. Então, eu entendo que a gente pode mudar na base. Na base, a gente vai passar para outros espaços até ter uma sociedade inclusiva. Mas o nosso maior desafio é o preconceito, a falta de informação, apesar de termos a internet que democratizou a informação, mas eu não sei o que acontece, porque essa informação parece não chegar. Ou as pessoas também parecem que não querem, não né? querem aprender, exatamente, não tem esse interesse, né? E o que você então, entende assim, que é importante falar aqui, né? Das adaptações que deveriam ser feitas nos condomínios para promover essa inclusão? Então, aí nós temos que analisar cada deficiência, né? A deficiência física, nós temos a rampa de acesso, deficiência visual, aí nós temos ali os sinais sonoros. Tem que adaptar com base na realidade da pessoa com deficiência. Tem vários tipos de adaptação. Né? As pessoas, elas estão habituadas a falar mais de rampa de acesso porque no passado todo mundo achava que pessoa com deficiência era só a pessoa que é usuária de cadeira de rodas, né? Hoje já é diferente. A pessoa autista, por exemplo, tem uma área de lazer. Sim. Essa criança não gosta de barulho, mas ela pode brincar, é direito dela brincar. Então, ofereça o abafador. Aquilo não é para ouvir música, aquilo é um abafador por causa do barulho. E com aquele abafador, tampa os estímulos e ela consegue brincar, consegue ficar com as outras crianças. Então, existem formas de adaptação que não gastam muito dinheiro. E eu não tô falando de estrutura, eu tô falando de abafador, coisa barata, né? Rampa já é estrutura. Mas todos os condomínios, todas as construções, elas vão ter que se adaptar, que é uma realidade. Não tem como voltar atrás. Inclusive, as próximas construções, a partir desse plano diretor, tem que seguir as regras de acessibilidade. É importante, né? Você falou essa questão do autismo. Eu recordei de um evento que teve da própria OAB, até lá do Barro Preto, né? Teve uma festa lá, e eu vi uma pessoa, né? Já tá na fase, acho que mais adulta, mas ela tava com fone. Aí na hora eu falei assim, ela deve ter, né, desse autista. Mas olha pra você, ela não deixou de participar. Né? Mas isso a garantia, essa é a garantia do conhecimento, né, das pessoas. Porque quem não sabe, é importante você reforçar isso do fone, porque muita gente não sabe. Às vezes a pessoa olha e fica debochando, né? Às vezes com ar de... Porque falta o conhecimento. Né? E talvez até acho que dos próprios, né, das instituições, até do próprio governo mesmo, de trazer essa consciência. Porque eu não vejo, né, abordam os assuntos. Mas esse é um assunto tão importante, né? É importante falar do cão-guia também. Sim. Que é um animal de suporte para pessoa com deficiência, né? Visual. E ele tem direito de acessar os espaços, e eu tenho visto alguns condomínios negando esse direito, e claro, estão perdendo a justiça porque é um animal de suporte. Ele é que está ajudando aquela pessoa com deficiência visual. E eu também sou a favor dos animais de suporte emocional. Isso é uma realidade também que os condomínios vão enfrentar. Porque na justiça a gente já tem decisão de animais de suporte emocional
para estar em todos os espaços. E vejo pessoas em síndicos questionando a entrada desses animais. Em vários lugares, né? E eu falei isso, essa questão de falta de conhecimento, porque é tão interessante, né? A Michele, que é candidata, né, a vereadora, mas está levantando uma bandeira que muitas vezes nem tem essa coragem. Né? Não, na verdade, ela não está levantando uma bandeira, é o trabalho dela, sim, né? Ela faz isso há muito tempo. Ela faz há muito tempo, mas eu falo assim, de estar dando ali, né, a cara assim, para chegar e falar realmente de um assunto que é importante e que as pessoas às vezes não estão dando tanta importância ou desconhecem também, né? E eu queria pontuar aqui que a gente tem uma figura aqui de suma importância, que é o síndico, e que ele tem responsabilidades legais. Sim. Então, a partir do momento que a gente fala que a gente tem que promover uma consciência, eu não acredito nisso. Para mim, o síndico está passando da hora dele conhecer esse tema. Porque dificilmente não existe no condomínio uma criança que necessite de um suporte, que seja nível 1, nível 2 de suporte. Sim. Isso não cabe mais ao síndico e às administradoras e aos advogados se eximirem desse tema. Porque qualquer atitude com relação a essa criança, ele na posição de síndico, ele vai trazer responsabilidades, seja por danos morais, seja por danos materiais, para o condomínio. Sim. Então, eu vejo isso como um assunto que deve ser debatido e construído, seja, já que nós temos uma legislação federal que garante esses direitos, nenhuma legislação inferior, ela pode ser contrária. Sim. E o importante também é que muitos condomínios, igual a Michele falou, eles impedem a presença de animais de estimação. Só que esses Sim. animais, eles não são de estimação, eles são de suporte E muitas vezes emocional. Então a gente precisa saber, como síndico, o síndico, ele não está ali somente para resguardar os direitos que vem no regimento interno, que vem na convenção do condomínio. Ele está para resguardar os direitos das pessoas que moram no condomínio. Ele tem que conhecer quem mora no condomínio, quais são as necessidades e principalmente porque a legislação com relação a uma criança, mesmo que ela não seja, tem a lei federal, temos o ECA, dependendo dos procedimentos que forem tomados pelos condôminos com relação a essa criança, ela tem uma questão criminal, uma questão civil, então é de suma importância não mais as entidades promoverem esse conhecimento, eles têm que buscar esse conhecimento, né? Eles não podem mais se eximir, nem síndico, nem administrador e nem advogado que presta serviço para condomínio. Isso é tema central, inclusive para... E nem tentar criar brecha para descumprir o que determina a lei. Porque o que a gente tem visto são notificações de condomínio porque a criança teve uma crise e o síndico nem perguntou o que está acontecendo, né? Então ele tem que se adequar. A realidade hoje é outra. No passado era totalmente diferente. As pessoas com deficiência estão aí, estão em todos os espaços, querem acessar os espaços, têm direito para acessar esses espaços, estão nas escolas, estão em todos os lugares. Então, onde elas vivem, elas têm que ter o direito de viver de forma independente, digna, com toda a acessibilidade, que é garantida pela lei. E cabe, né, aos condomínios se adequarem à legislação. Não há que se falar mais em descumprimento. Sim. E falar que não conhece, qual é um condomínio que nunca se deparou com uma situação de pessoa com deficiência? E a gente tem a premissa no direito que ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei, né? Isso é uma coisa básica. E se você candidata a um cargo de síndico, você não pode se eximir de desconhecer a legislação. Eu tenho um rodízio, eu sou obrigada a ser o síndico, você não. Pode até ser, mas busque conhecimento, se atualizar, se capacitar, que é importante, né? Não, nenhum dos condôminos também, né? Sim. Podem ser eximidos do conhecimento da lei. Isso é uma realidade. A gente vê todo dia. Antigamente, igual ela falou nos antigos condomínios, logicamente não havia uma previsão, mas hoje não cabe mais, porque a sociedade mudou. Hoje os diagnósticos, eles são muito mais
vamos dizer, frequentes, porque eu não acredito que não existiam crianças, por exemplo, com autistas, mas não era diagnosticado, vamos dizer assim, não era tratado. Mas hoje já há uma legislação específica e um diagnóstico. Então, assim, não pode se coibir, se eximir e falar assim, mas eu não conhecia essa legislação. As pessoas têm que buscar também, né, ter um bom relacionamento no condomínio, né? Porque essa questão dessa falta de conhecimento, o atrito que gera, né? Imagina o pai ali, ou a mãe, que também está, né, lidando com aquela situação, tentando trazer um bem-estar para o filho, e aí vem aquele importuno o tempo inteiro de vizinho, né? Às vezes por falta de conhecimento, também porque são pessoas às vezes que são mais ignorantes no sentido, né, de tratativa com o outro. O que mais a gente tem visto em condomínio hoje é a questão da violência, né? Às vezes até com o próprio síndico. Então, quanto mais com relação, às vezes, um pai ali que está, né, querendo resolver a situação da melhor forma, ajudar o filho e não ter esse suporte, né? Porque a nossa primeira família são os vizinhos. Exatamente. Né? E a judicialização, ela hoje é presente nesses casos. E ela não é presente porque a família quer judicializar, quer ganhar indenização. A família quer resolver o problema. E às vezes tem aquele embate porque os colegas advogados que não conhecem, né, da lei específica, querem utilizar um regramento específico que é contrário a uma legislação, ou um regimento que não é adequado. Então, o que nós precisamos? De pessoas que se adequem à legislação, que não há que se falar mais em discriminação dentro de condomínio, que isso acontece. Né? E na maioria das vezes, o caso vai parar na justiça por falta de diálogo. Uma dúvida que surgiu aqui, tem uma questão, uma analogia, ou pode ser utilizada a lei do crime de racismo para a questão de discriminação de pessoas com deficiência? Na verdade, a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão um crime específico contra a pessoa com deficiência, que é o capacitismo. Então, a discriminação contra a pessoa com deficiência é o crime de capacitismo. Isso tem acontecido muito dentro dos condomínios. Nós temos delegacia específica, que é a delegacia de crimes cometidos contra a pessoa com deficiência. Esses crimes vão para lá. Tem a mediação, né, antes de virar ali um procedimento, mas a maioria dos problemas é porque não houve diálogo. Porque a família chegou lá e falou, é meu direito, e é direito mesmo que está escrito. Agora, cabe ao síndico analisar lá, olha, realmente é lei, agora eu tenho que me adequar. Eu não consigo me adequar agora. Como é que nós vamos fazer isso? Como que a senhora acha que a gente pode te ajudar? Nós temos sim a obrigação, eu tenho que fazer isso, mas agora eu não consigo fazer, em razão do tempo, eu tenho que mudar uma estrutura, como que a gente pode fazer? Mas não pode ficar sem resposta, porque é direito. Sim, é importante você falar isso, e nosso público, né, as associadas são advogados, o que você falaria para os advogados que atuam com o condomínio, né, que é importante eles também se adequar, ter esse conhecimento? O que você, né, sugere nesse caso para esses advogados? Porque às vezes a pessoa está muito ali atenta ali à questão dos problemas diários do condomínio, cobranças, retificar uma convenção, mas e nessas questões, né, o advogado que está ali assessorando o condomínio? Debruçar sobre a lei específica para entender o outro lado. Fazer sempre a conversa acontecer, porque a maioria dos casos o advogado está querendo judicializar, sempre. Então tá, quer brigar? Eu mesmo liguei para um advogado, um colega, era um caso de condomínio, a gente tinha notificado o condomínio e o colega queria brigar. Beleza, quer brigar? Então vamos brigar, mas deixa eu te explicar aqui. Indenização disso, responsabilidade disso, discriminação, é isso mesmo que você quer? Na portinha é que ele foi, deve ter digitado lá, né, no Google, olha, Lei Brasileira de Inclusão, porque eu mandei tudo mastigado. Inclusive, eu tenho um vadimeco que eu fiz, o primeiro vadimeco no Brasil da inclusão, que são sobre as leis, né, eu fiz um compilado de leis, para que os colegas, para que o leigo também tenha conhecimento de lei, e eu mandei para ele. E o que ele fala? Não vou, eu quero brigar. Até que, né, ele deve ter visto os valores das indenizações. Olha, não é legal. Porque se a lei fosse cumprida, a gente não ia ter tanto problema.
Não, e eu acredito que não é só cúmplice, que se ela fosse conhecida, se as pessoas tivessem o interesse de conhecer a lei. Porque é importante ressaltar que as atitudes do síndico, elas refletem os demais condôminos. Sim. Ele não responde, ele responde pessoalmente, mas logicamente qualquer advogado que vá demandar contra atitudes de síndico, ele não vai demandar contra a pessoa do síndico, ele vai demandar contra o condomínio. E quem vai arcar são... Racha a conta para todo mundo. E os valores dessas indenizações podem ser valores expressivos que vão sair do bolso dos condôminos. Então, por isso, é a importância de saber a legislação, de conhecer a legislação, principalmente para os advogados que oferecem um serviço de um trabalho, né? Assessoria condominial, um trabalho preventivo, porque hoje o trabalho preventivo ele é essencial, né, para ser discutido em assembleia, ter uma cientificação e tomando cuidado, inclusive, para que a família, caso ela não queira, ela não seja exposta. Exatamente. Isso é muito importante. Frente, poderia fazer até um manual, né? Exatamente. Um manual de boas práticas, um manual também dessas questões, incluir isso. E o importante também é a questão do condomínio, mesmo que esteja lá, igual ela falou, que não recebe animais, se uma pessoa, um locador, mudou para o condomínio que tem o animal, ele vai entrar. Sim. Não tem jeito de negar. Não tem, eu já tenho até jurisprudência quanto a isso que não pode, né? Não pode negar, mas tem pessoas, colegas que querem levar para a judicialização porque devem estar, né, ganhando alguma coisa com a judicialização. Mas eu não acho muito inteligente, até porque você pode ter um cliente nas ações aqui administrativas, que vai ser um cliente muito melhor do que você levar para o judiciário e demorar muito, ter aquele trabalho, sendo que no final dessa ação, o juiz vai garantir o que determina a lei. Porque não tem absolutamente nada que não esteja previsto na lei. Acesso, adaptar. A pessoa com deficiência, ela tem que ter direito a acessar todos os espaços, direito ao lazer, adaptar, tudo. Inclusive os parquinhos. Tem muitas decisões obrigando os condomínios a adaptar os parquinhos, porque tem pessoa com deficiência que tem direito a brincar. Não, e o mais importante, o valor da indenização e o valor dos honorários da parte contrária. É isso aí. Não, esse custo poderia tanto ter sido evitado e revertido numa adaptação. Às vezes é melhor adaptar o condomínio do que gastar um tempo desnecessário com uma ação que pode durar anos e o condomínio pode ser condenado. Como a inclusão nos condomínios pode influenciar a postura dos demais moradores? Como que você vê a inclusão influenciando, que eu acredito de maneira positiva, com inclusive, certeza, numa mudança de sociedade? Muda os espaços, todo mundo participa, as pessoas não brigam mais quando você tem o conhecimento ali da inclusão. Trabalhar empatia nas pessoas é muito complicado, porque não é todo mundo que tem, né? Mas o respeito tem que ser de todo mundo. Todos nós, né, devemos respeitar. Então, essa questão, ela é muito positiva e melhora a vida de todo mundo. A gente cria pessoas melhores, pessoas que realmente acreditam na inclusão, que vão proteger essas pessoas, que vão ser pessoas melhores, pessoas que vão ser mais pacientes em relação aos seus problemas, que vão se adaptar melhor às situações que vão viver. Então, é isso. E lembrando, hoje, eu, por exemplo, não tenho filho, não tenho uma deficiência, mas posso ter. Então, a gente tem que conhecer a realidade das outras pessoas. E não quer dizer que você precisa ter alguém na sua família para você cuidar dessas pessoas, que é o meu caso. Né? Eu acho que a gente tem essa obrigação. Verdade. Não, e é uma obrigação assim, de responsabilidade com o outro, de formação do ser humano. Sim. Eu acredito que não só os pais dessa criança, eu sempre falo que uma questão com a criança, a gente tem que pensar que a responsabilidade é do adulto, na influência dessa criança, na formação dessa criança. Eu, como mãe de 2 meninos,
tendo 2 crianças em casa, a gente trabalha muito o respeito com o outro, né? Não é uma questão de respeito porque a pessoa tem uma deficiência, é um respeito com o outro. É eles se tornarem pessoas melhores, Sim. eles serem pessoas melhores, porque a gente muda a sociedade atuando, Sim. né? Eu falo sempre que a palavra leva, o exemplo arrasta. Uhum. Então, você Verdade. intermediar, por exemplo, eu tenho o Daniel tem 2 anos. Talvez se ele encontre uma criança com uma deficiência, um autista, ele não vai entender. Cabe a mim, como mãe, ir lá intermediar a situação e explicar para ele e para o filho mais velho também que ali há uma questão que deve ser respeitada, que deve ser trabalhada e que ele tem que ter amor e empatia com o outro, Sim. né? Então, eu acho que isso é de suma responsabilidade da gente, não só no condomínio, mas da gente como sociedade. Isso não é uma coisa, por exemplo, mesmo que você não saiba que a sua vizinha tenha, a criança dela tem alguma questão, alguma deficiência. Gente, isso é uma questão de empatia. Quem tem filho sabe o quanto, às vezes, o hiperestímulo, né? Uma criança com 2 anos, ela vai fazer birra, ela vai morder, ela vai bater, porque é natural do ser humano. E as crianças com autismo, eles ficam em crise, e são crises, assim, muito difíceis para todas as pessoas em volta, para a mãe controlar, a mãe tá tentando fazer o melhor que ela pode. E eu acho que cabe a gente também se colocar no lugar do Sim. outro, né? E ajudar, né? E oferecer ajuda, que esse é o mais importante, né? E não ficar chocado se a pessoa Sim. também falar, eu não quero ajuda, porque é isso, né? Mas a nossa obrigação é oferecer ajuda para fazer uma sociedade melhor, uma sociedade em que todos respeitam, né? Todos nós somos diferentes, ninguém aqui é igual, e explicar para a criança, né? Olha, você pode ter um coleguinha diferente de você e tá tudo certo. Você vai aprender a lidar com ele, né? Você vai ensinar, mas você vai aprender demais. Então, a gente aprende muito com as pessoas com deficiência. É verdade. Quais são os planos, Michele, que você pensa assim, para tornar essa inclusão efetiva, não somente nos condomínios, mas também nos espaços, né, em BH? Então, nos condomínios, eu penso de fazer uma qualificação para ensinar sobre a legislação, sobre as adaptações, adequações, o que esses condomínios precisam saber para estar conectados com a Lei Brasileira de Inclusão. Agora, para a sociedade, né, eu tenho uma frase que é frase autoral, que é inclusão vira rotina, porque esse é o meu sonho, fazer com que seja natural, todo mundo andar nos mesmos espaços, que tudo seja adaptado. Então, meus planos são entrar para a vida pública, para fazer a política pública acontecer. Porque o que eu faço através dos meus projetos sociais é judicializar o que está na lei, o que está na política pública. E eu gostaria de fiscalizar para que isso realmente acontecesse e contribuir para que a sociedade seja uma sociedade melhor, com a política funcionando, com todo mundo tendo seus espaços, seus direitos resguardados. Esses são os planos. Fazer a inclusão virar rotina de verdade. Michele, para a gente encerrar, né, gostaria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes onde que eles podem te encontrar, né, suas redes sociais, para que eles possam entrar em contato, se informarem mais sobre essa questão da inclusão. Ah, ótimo. Importante falar que eu tenho uma comunidade, que é a maior comunidade do Brasil sobre os direitos da pessoa com deficiência, lá no Instagram e no WhatsApp. O meu Instagram é o @Michele Siqueira, é Michele com L e Y, para não colocar Michele. E eu estou à disposição de todos, faço conteúdo todos os dias sobre os direitos da pessoa com deficiência, de maneira gratuita, porque essa também é a minha forma de contribuir com a sociedade, fazer com que a sociedade conheça mais as leis, façam valer os seus direitos. E logo depois de passar esse outubro, né, se Deus quiser com vitória, eu vou fazer o meu curso para apresentar para os colegas advogados e para que a sociedade também conheça os seus direitos. Ótimo. Agradecer, né, a presença da Michele aqui. Foi muito enriquecedor o tema. Acho que esse tema surpreende, né? Foi muito conteúdo, muito conhecimento. Agradecer a disponibilidade da Michele para estar aqui
em plena campanha eleitoral, que a gente sabe que não é fácil, ter o tempo para a AMAD e convidar a Michele para participar também da AMAD e nos ajudar com esse tema e oferecer esses conhecimentos a todos os associados e também para a sociedade como um todo. Com certeza, eu que agradeço o convite e já me coloco à disposição da AMAD para falar de inclusão. Com certeza, contamos com você. Obrigada. E eu quero deixar aqui para vocês o convite para você se associar à AMAD. Siga as nossas redes sociais. Os nossos episódios eles vão lá todas as quartas-feiras. Então este aqui, na quarta-feira que vem, já está lá. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, Curte, gente. compartilha. Vamos bombar.